desejar um bom dia para todos. Davi Cassiano está nos assistindo lá no Facebook, você que está nos acompanhando aí no YouTube, é muito bom ter você conosco. Essa é a nossa live de número 6, ok? E nós estamos falando sobre a importância de permanecermos inabaláveis. E nós estamos baseando a nossa live aqui no livro de Efésios, no capítulo 6. Para você que não acompanhou, nós temos a live de número 4, que foi segunda-feira, a live de número 5, que foi terça, e essa é a live de número 6, hoje quarta-feira, ok? Agora são 11 horas e 7 minutos, e eu vou até ajustar meu cronômetro aqui para a gente não ser extenso aqui na nossa live, para a gente poder ter um tempo junto maravilhoso aqui. Vamos lá. Ok. Então vamos lá. João capítulo 15, versículo 7. Só no Evangelho de João, aqui no capítulo 15, nós temos cerca de mais de 10 vezes a palavra, o verbo permanecer. Jesus começa comparando, que ele é a videira, trazendo ali a figura da videira e dizendo: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto. Agora, lá no versículo 7, que é o versículo que eu quero iniciar a nossa live, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. Então nós temos aí uma condição. Ele diz assim: se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós. O que nós precisamos entender é que Jesus e a sua palavra, eles são um só. Nós vamos encontrar na antiga aliança Jesus se manifestando não como Jesus, aquele que se encarnou, mas como a palavra. Lá no livro de Gênesis diz que ele estava no princípio e todas as coisas foram criadas pela palavra. É isso que diz lá em João capítulo 1. Tudo que existe passou a existir por causa da palavra. Outra coisa que nós precisamos entender, queridos, é que a palavra, ela se fez carne e habitou em nós, ou seja, ela tomou uma forma física. E aí nós temos aí o nascimento de Jesus. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele foi a palavra expressa, a palavra encarnada. Mas agora, ele nos deixou, ele foi para o Pai, ele nos deixou, mas a sua palavra continua agindo, ele continua vivo entre nós através da sua palavra e através da pessoa do Espírito Santo. E aqui nesse texto ele está dizendo que nós precisamos permanecer nele e a palavra dele precisa permanecer em nós. Eu quero colocar hoje para a sua reflexão, que uma das formas, uma das maneiras de nós permanecermos inabaláveis é permanecermos na palavra, Na verdade, não é uma das formas, É a única forma de você permanecer firme contra as circunstâncias, contra as dificuldades, é permanecer na palavra. Mas hoje nós vamos enfatizar, na verdade, a condição de permanecer na verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, ele é a verdade e a vida. E lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 14, ele chama a nossa atenção para quê? Para nos mantermos firmes aonde? Na verdade. Ele fala a respeito do cinturão da verdade, que é o responsável de segurar toda a armadura que Paulo traz ali como figuras, E nas lives anteriores eu falei sobre o capacete da salvação, eu falei sobre a justiça de Deus, eu falei um pouquinho sobre fé. E hoje nós vamos estar baseando essa live aqui na importância de você permanecer firme na verdade. Porque o inimigo vai tentar trazer dúvida, ele vai tentar trazer descrença, ele vai tentar trazer incredulidade, mas você precisa permanecer. Quando nós vamos para Hebreus, capítulo 4, versículo 14, tem uma exortação da parte
do escritor aos Hebreus aqui para a nossa vida, muito interessante. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Olha o que ele vai dizer. A importância de você se agarrar com firmeza à palavra. Porque Jesus mesmo disse que existe uma casa que foi edificada sobre a rocha e existe uma casa que foi edificada sobre a areia. Todas as duas casas elas foram construídas. Visivelmente todas as duas casas eram iguais, só que uma tinha fundamento, uma estava alicerçada, uma tinha um alicerce sólido e esse alicerce estava fundamentado numa rocha, em algo firme, e a outra havia sido edificada sobre a areia. Qual era a diferença? Visivelmente todas duas tinham um acabamento, visivelmente todas duas tinham o formato de uma casa, mas a diferença estava no fundamento. Jesus falou que veio o vento, veio a tempestade, veio as circunstâncias ali que ele usa a figura do vento, ele usa a figura da tempestade, dos rios, e aquela casa que estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu, ela não foi destruída, ela permaneceu firme contra os rios, contra os ventos, contra as tempestades. E Jesus conclui dizendo que essa casa edificada sobre a rocha representa aquele que ouve a palavra, aquele que acolhe a palavra e aquele que pratica a palavra. Agora, Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, existe uma instrução muito interessante aqui, eu quero ler para a nossa meditação. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então o escritor aos Hebreus está dizendo para nós nos apegarmos com toda a firmeza à fé que professamos. E fé é o quê? Fé está fundamentada onde? Na palavra. Fé está fundamentada naquilo que Deus disse. Fé é o firme fundamento das coisas que nós cremos, E o crer envolve ouvir e praticar, Você não consegue desenvolver o crer, você não consegue desenvolver a crença se você não ouvir. E quando você ouve, você precisa praticar, você precisa dar uma resposta para aquilo que você está ouvindo. Agora, Jesus fala para nós nos apegarmos com toda a firmeza a essa fé. Por que ele está nos exortando para nos apegarmos com toda a firmeza à fé que professamos? Porque ele mesmo advertiu que no mundo nós teríamos aflições, teríamos adversidade, teríamos dificuldades. Ele mesmo nos afirmou que o diabo veio matar, roubar e destruir, e que ele está agindo sobre o mundo. Lá em Efésios capítulo 2 diz que ele está atuando hoje sobre os filhos da desobediência. Infelizmente, aqueles que estão em trevas, aqueles que não conhecem a luz, aqueles que não conhecem a verdade, acabam sendo influenciados pelas mentiras do diabo, pelo curso desse mundo. E quando eu falo curso desse mundo, eu estou falando aqui no mundo, no seu sistema de governo, que não é o sistema de governo de Deus. O mundo não é guiado pela palavra de Deus. Então ele diz que nós precisamos nos apegar firmemente, para que você possa permanecer inabalável contra as circunstâncias. E nós estamos vivendo dias de muitas circunstâncias, de muitas adversidades. Você precisa se apegar firmemente à palavra. Agora, quando vamos para Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13, olha o que o escritor vai dizer. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo de número 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que abençoarei e farei de você numerosos e os seus descendentes. Então ele diz: esteja certo que te abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Então Deus chama aqui Abraão, e quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, e para que Abraão pudesse entender a seriedade daquilo que Deus estava falando,
A Bíblia diz que Deus, não tendo ninguém por jurar, ou seja, ninguém superior a ele para jurar, ele jurou por si mesmo. Porque naquela época ali de Abraão, as pessoas quando faziam uma aliança, faziam um contrato, eles faziam também o juramento, né? Para quê? Para trazer seriedade àquele contrato, para trazer comprometimento àquela aliança. Então eles juravam por algo superior a eles, então eles juravam por Deus. Deus aqui, não tendo ninguém superior para quem recorrer, ele jurou por si mesmo. Então ele diz, quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, eu juro, esteja certo que te abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Versículo 15, foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por algo que é superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo enfim toda a discussão, querendo mostrar a forma bem clara da natureza imutável do seu propósito. Para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento. Versículo 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança que nos está proposta. Temos essa esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Olha que coisa interessante. Ele fala para nós nos apegarmos firmemente, lá no capítulo 14 de Hebreus, a partir do versículo, capítulo 4, a partir do versículo 14. Agora, em Hebreus capítulo 6, versículo 13 em diante, ele começa a chamar a nossa atenção. Para quê? Para o contexto em que Deus fez uma aliança com Abraão, ou seja, Deus deu a sua palavra para Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Quando Deus queria prometer algo, ele fazia promessas. Ou seja, as promessas de Deus sinalizava para aquele que estava ali recebendo a mensagem, que estava entrando em aliança com ele, que deu a aliança, a promessa manifestava o desejo da parte de Deus, dentro daquilo que Deus queria cumprir, queria realizar, dentro daquele contrato, daquela aliança. Então Deus fez uma promessa para Abraão, eu vou fazer de você pai de muitos filhos, eu vou fazer a sua descendência numerosa na terra. E aí Deus faz o quê? A Bíblia diz que Deus, ele jura por si mesmo, e o escritor continua dizendo, querendo Deus mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros, Deus confirmou o seu juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Agora, presta atenção no que ele vai dizer. Sejamos firmes e encorajados, nós que nos refugiamos nele. Então, eu anotei aqui algumas palavras para a gente pensar aqui dentro dessa reflexão de Hebreus capítulo 6. Ele fala aqui sobre a necessidade de mantermos firme a nossa esperança, porque a Bíblia diz lá no versículo 15 que Abraão teve que esperar pacientemente. A fé é a certeza daquilo que Deus prometeu. A esperança, ela precisa fazer parte desse momento onde aquilo que é legal na sua vida, né, se torne vital. Então, enquanto essa promessa não se cumpre, você tem a certeza que ela vai se cumprir. Existe um momento de espera. E nesse momento de espera, você precisa se agarrar à palavra. Você precisa estar meditando na palavra. Lembra daquilo que Deus disse para Josué? Você precisa meditar na minha palavra de dia e de noite. Você precisa ter cuidado de saber o que está escrito. Ou seja, você precisa estar indo lá e estar sempre relembrando, trazendo à sua memória as promessas que eu te fiz, aquilo que está escrito ao seu respeito.
E o Senhor disse mais para ele: você precisa ser forte, você precisa ser corajoso e você precisa ter bom ânimo. Isso foi o que Deus disse para Josué lá no capítulo 1. Paulo está nos lembrando aqui dessas palavras que precisam fazer parte da nossa vida, se é que queremos permanecer firme diante das circunstâncias, se é que queremos permanecer inabalável. Jesus disse: se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, ou seja, precisamos estar nele e todos os dias trazer a palavra dele viva em nossa memória, estar consciente da palavra dele. E o escritor aos Hebreus está agora fortalecendo isso, dizendo que nós precisamos ter esperança. E a tendência das circunstâncias, das dificuldades, das lutas, das opressões que vêm sobre a nossa vida nesse mundo é o quê? É tentar roubar a nossa esperança. É tentar roubar a certeza daquilo que esperamos, das coisas que nós decidimos crer. E para isso você precisa estar firmado na palavra, trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança. Ele também fala a respeito de firmeza e de coragem. Está lá no versículo de número 17. Versículo de número 19. Diz assim: temos essa esperança como âncora da nossa alma. Aí ele fala, firme e segura, né? Quando você pega aqui o exemplo que ele está usando da âncora, né? O que é a âncora? A âncora é aquilo que, quando o navio está ali parado na beira da praia ali, o que eles colocam ali? Eles descem uma âncora, que é uma parte ali de metal, de ferro muito pesada, que adentra ali a parte mais profunda do mar, ela alcança ali uma parte do mar, e ela faz com que aquele navio fique ancorado, né? Fique firme ali naquele lugar. Pode ter vento, pode vir, o vento pode vir balançar aquele navio, mas ele vai permanecer, porque ele está ancorado ali, ele está firme naquela âncora. Então Paulo, escritor aos Hebreus aqui, está usando o exemplo de quê? Da âncora, sobre a necessidade de quê? De permanecermos firmes. Então ele traz essa palavra aqui, firmeza, e lá no versículo 19 em diante ele diz: temos essa esperança como âncora, a qual nos mantém firmes e seguros. Precisamos nos manter firmes e seguros. Agora, olha que coisa interessante, quando chega lá no capítulo 4, no versículo 15, eu quero voltar lá, o Senhor nos faz uma outra promessa. O escritor aos Hebreus aqui fala a respeito do sumo sacerdote que nós temos, que é Jesus Cristo. E esse sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Deixa eu ler para você em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele está falando que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos alguém que passou por todo tipo de tentação, porém não pecou. Então ele está falando que Jesus, o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que hoje está diante do Pai intercedendo por nós, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, conhece o que é estar sobre essa estrutura física, conhece o que é lidar com as emoções, o que é lidar com pressões, com dificuldades, porque Jesus lidou com muitas pressões. Eu falei nas lives aqui anteriores que quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele foi pressionado na sua condição física, na sua condição mental, emocional e na condição espiritual. O diabo tentou de todas as formas fazer com que Jesus desanimasse, desistisse, perdesse a sua confiança no Pai. Ele tentou roubar a sua identidade de filho, tentando colocar dúvida na paternidade de Deus a respeito de Jesus. Ele tentou trazer sobre aquelas circunstâncias que Jesus estava ali sozinho, ele havia sido desamparado pelo Pai. Quando ele fala, transforma pedras em pães, ou seja, você está com fome,
E aí, você está aí sozinho, desamparado nesse deserto? Em outras palavras, cadê seu pai? Né? Cadê o pai que você tanto confia? E a Bíblia diz que Jesus, ele não permitiu, em momento algum, que Satanás colocasse dúvida no propósito, no amor do Pai, no caráter do Pai para com ele. Então, nós temos esse sumo sacerdote que se compadece de nós, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas limitações. E ele sim, ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Eu achei interessante que Paulo aqui, no versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus, fala que ele nos ajuda em nossas fraquezas. E Paulo vai dizer lá em Hebreus capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Olha como que a Bíblia ela tem essa sincronia. A Bíblia diz que quando Jesus foi, ele fez a promessa de quem? De deixar para nós o Espírito Santo, o Consolador. A palavra Consolador ali quer dizer Paracletos, ou seja, do mesmo tipo, da mesma maneira. A palavra Paracletos quer dizer Paracaléu, né? Ou seja, aquele que foi enviado, aquele que foi chamado especificamente para estar ao seu lado, porque a palavra para quer dizer aquele que foi chamado especificamente, não é qualquer chamado, não é qualquer convocação, ele foi chamado especificamente para estar ao nosso lado. E a palavra Caléu, ela indica que ele, na verdade, a palavra para indica proximidade, né? Que ele foi chamado para estar muito próximo. E a palavra Caléu representa chamado, convocado, né? Aquele que foi convocado, foi chamado para quê? Para estar perto, ou seja, Paracletos, ou seja, ele foi chamado para nos assistir pessoalmente. Essa palavra Paracletos, que é a mesma palavra consolador, também é ajudador, também é assistente pessoal. Essa palavra também, ela pode ser aplicada dentro de advogado. Olha para você ver. Então, quando Jesus fala que ele deixou um consolador que não nos deixaria órfãos, ele diz, eu estou deixando alguém que vai ser o seu advogado, o seu assistente pessoal, alguém que vai ser aquele que te ajuda, o seu ajudador, aquele que é o seu fortalecedor. Então, nós temos hoje a presença do Espírito Santo conosco. Amém, queridos? Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando. Nós estamos aqui diariamente às 11 horas com essa live e essa semana nós estamos falando a respeito de permanecermos. E falamos nas lives anteriores, estamos baseando essas transmissões em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre a necessidade de permanecermos firmes. Mas antes, ele descreve as armaduras que nós, a armadura, aliás, de um soldado romano, descrevendo várias partes ali que compõem ferramentas que estão disponíveis para que possamos nos apropriar delas, né? E eu falei em lives anteriores sobre o capacete da salvação, que representa a renovação da nossa mente, a couraça da justiça, que representa aquilo que Cristo fez por nós na cruz, quando ele nos justificou, nos declarou sem culpa diante de Deus, e por isso hoje você pode estar na presença do Senhor. Hoje eu posso estar na presença do Senhor, por quê? Porque o Senhor Jesus se tornou mediador entre Deus e os homens. Ele abriu o caminho, ele nos justificou, ele nos declarou justo diante do Pai. E hoje nós estamos aqui falando sobre a importância de permanecermos na verdade, baseado em João 15, versículo 7, aonde mais de 10 vezes Jesus descreve o verbo permanecer. Ele chama a nossa atenção, permaneça em mim, permaneça na minha palavra. Se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, então você vai dar muitos frutos. E hoje eu estou deixando essa reflexão aqui para você que está chegando depois, já está pegando o finalzinho dessa live. Eu li aqui João 15, 7, Efésios 6, 14, que é o tema, que é o tópico que nós pegamos para estar falando hoje, a importância de permanecer e de se manter na verdade.
Eu também li Hebreus capítulo 4, versículo 14, quando Paulo chama a nossa atenção, o escritor aos Hebreus, né? Eu acredito que seja Paulo, mas não posso afirmar, chama a nossa atenção para quê? Para nos apegarmos com toda firmeza à fé que professamos, ou seja, para não permitirmos que circunstância nenhuma roube a nossa fé, roube a palavra do nosso coração. Também falamos sobre Hebreus no capítulo 6, a partir do versículo 13 em diante, quando a Bíblia diz que Deus, para mostrar a seriedade da sua promessa, quando fez a promessa para Abraão, jurou por si mesmo. E aí, dentro desse contexto, nós falamos sobre a importância de termos a esperança, de estarmos firmes e encorajados. E é isso que eu estou... esse é o meu propósito de estar aqui com você, trazer a palavra para o seu coração, para que você se mantenha firme, para que você se mantenha encorajado, para que você não negocie a palavra, para que você medite nessa palavra de dia e de noite, para que você entenda, queridos, que o mundo pode passar por dificuldades, governos podem ser mudados, sabe, a política pode ser alterada, a corrupção pode aumentar, mas se você permanece nele e a palavra dele permanece em você, então você vai dar fruto, então você vai frutificar. Jesus diz, no mundo você vai ter aflição, mas em mim você tem paz. Esse é o propósito de estarmos aqui e nós vamos orar agora. Eu quero saudar vocês que estão nos acompanhando aí através do nosso canal no YouTube. Você pode estar sempre compartilhando aí conosco o seu nome, pode deixar um pedido de oração, pode deixar também aí um tema sugestivo para estarmos falando aqui nessas lives. Para você também que tem nos acompanhado aí no YouTube, eu dei um oi mais cedo aqui para o Davi, também quero dar um oi aqui para a Irene, para todos aqueles que têm nos acompanhado, tanto no YouTube como no Facebook, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Quero dar um oi lá para a irmã Fátima, que sempre está nos acompanhando, o Anderson, o seu filho. Quero dar um oi lá também para a Cris, que sempre nos acompanha lá de Diamantina. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. A Fabiane, o Gils, que nos acompanha sempre lá de Muriaé. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Nós estamos aí sempre às 11 horas da manhã transmitindo essa live. E agora nós vamos ter um momento de oração, nós vamos clamar ao Senhor. E eu quero orar para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te dê forças, para que você possa permanecer firme, para que você não negocie a palavra, para que você, sabe, queridos, se agarre firmemente à palavra e permaneça nela, porque ela é o firme fundamento da sua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, nós queremos orar agora, Pai, por todos aqueles que estão nos acompanhando, seja esses que estão nos acompanhando ao vivo, aqueles que vão nos acompanhar depois. Eu quero declarar a vida, a graça, o poder do Teu Espírito Santo. Eu quero orar para que essa pessoa se mantenha firme na sua palavra. Eu quero orar para que essa pessoa não desista, para que essa pessoa não negocie a sua palavra. Eu quero orar para que essa pessoa seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Conforme o Senhor disse para Josué, ser forte, ser corajoso e ter bom ânimo. Talvez essa pessoa está desanimada, talvez essa pessoa está abatida, mas a Tua palavra diz aqui em Hebreus, e nós lemos que nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos alguém que nos assiste, alguém que sabe das nossas fraquezas. E eu oro para que através do Espírito Santo agora, o Senhor esteja assistindo essa pessoa nas suas fraquezas. Que o Senhor esteja trazendo força, que o Senhor esteja trazendo graça. Eu oro, Pai, para que no Teu nome, Pai, todas as cadeias que estejam prendendo essa pessoa, todas as barreiras, todos os obstáculos que estejam diante dessa pessoa sejam removidos. Eu oro para que essa pessoa se levante por dentro e que ela use a sua fé para declarar, para liberar uma palavra
contra todas as circunstâncias e adversidades. O próprio Jesus disse que se falarmos e não duvidarmos no nosso coração, até esse monte, sai daqui e vai para o outro lado. Se falarmos e não duvidarmos no nosso coração, vai acontecer. E esses montes hoje pode representar hoje na vida dessa pessoa uma enfermidade, um desemprego, um desânimo, uma doença, seja o que for, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo agora, todo monte sendo removido, todo obstáculo sendo removido agora em nome de Jesus. E que essa pessoa seja abençoada, seja fortalecida, seja encorajada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a sua vida ricamente. Compartilhe essa live com as pessoas que você conhece, que precisam permanecer inabalável. Divulgue o nosso canal, você que está nos acompanhando no YouTube, você que nos acompanha através do Facebook, compartilhe, esteja curtindo também a nossa página, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, e amanhã nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, às 11 horas, e o nosso propósito é estar aqui somando com você, orando com você, e deixando uma palavra de encorajamento para o teu coração. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, um grande beijo, e fique com Deus.